Olá pessoal, aqui é Dudu Ferreira. Quero continuar compartilhando sobre a palavra. Eu tenho batido numa tecla que é sobre a tensão no mundo espiritual, a ponte que existe entre o céu e a terra. Na verdade, isso é algo de suma importância, mas não é apenas algo etéreo, algo que faz você ser espiritualizado. É muito mais que isso. Na verdade, quando o apóstolo Paulo ele nos ensina em duas passagens importantes que falam sobre esse assunto. Lá em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1, ele fala: pensai nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Olhai para as coisas do alto, ou seja, tenha sua atenção nas coisas do alto. E lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, ele ainda fala de forma mais específica. Ele fala: não atentando, não tendo atenção nas coisas que você vê, ou seja, nas coisas naturais, mas nas coisas que não se vê. Porque as coisas que você vê são temporais, mas as coisas que não se vê são eternas. Parece um enigma, mas na verdade Paulo ele mostra que a verdadeira essência do Evangelho está quando você está com a sua atenção vivendo nesse mundo. Nós vamos viver nesse mundo, fazer as coisas naturais, o dia a dia, estudar, trabalhar, se alimentar, ter lazer. As coisas do dia a dia são naturais, mas a nossa atenção, ou seja, o modo de alerta, você andar como se fosse andar num modo de alerta, exatamente isso. Ligado o tempo inteiro no mundo espiritual, o que acontece no mundo espiritual. Isso não quer dizer que você vai ficar paranoico, não. Como que eu fico ligado no mundo espiritual? É ligado naquilo que a Bíblia diz que aconteceu através lá da cruz. Lá na cruz aconteceu algo sobrenatural, algo que mudou a nossa história, mudou a história da humanidade. Quando Cristo morreu e ressuscitou, houve algo que trouxe uma essência nova para o ser humano. Essa essência nova do ser humano, que é o ser nova criatura, lá em 2 Coríntios, eu adoro 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 17 em diante, e diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ou seja, nova criatura, uma espécie nova foi criada a partir do ser nova criatura. Quando eu recebo Cristo, o que Ele fez lá na cruz, o sacrifício dele, quando eu entendo que Cristo é o meu Senhor e meu Salvador, eu começo a viver algo diferente. É uma realidade. E essa realidade é uma realidade espiritual. E eu preciso estar atento ao mundo espiritual. Na verdade, quando nós vivemos somente no mundo natural, o que a maioria das pessoas fazem, você vive uma vida natural, é óbvio, e vive uma vida normal. Não quer dizer que vamos ser anormais quando nossos olhos estão no reino espiritual. Como que eu estou com os olhos? Como eu vou lançar a minha atenção no mundo espiritual? Quando eu estou na presença de Deus. E como que eu estou na presença de Deus? Quando eu estou em qualquer lugar. Quando eu estou tomando banho, estou falando com Deus. Quando eu estou dirigindo, estou falando com Deus. Quando eu estou fazendo um momento de lazer com meus filhos, e naquele momento, na minha mente, vai até os céus, eu começo a agradecer pela saúde dos meus filhos, eu começo a agradecer pelo momento prazeroso de lazer, ou qualquer outra coisa que eu venha estar fazendo. Isso é manter os olhos nos lugares celestiais, no mundo espiritual. Quando eu começo a viver o que a Bíblia diz, porque muitos falam, é moda dizer: não, nós temos que retornar ao verdadeiro Evangelho. Nós temos que estar num lugar onde o verdadeiro Evangelho é pregado, onde o Evangelho original é pregado. O que significa o Evangelho original? Na verdade, a palavra Evangelho significa boas notícias. As boas notícias que Jesus veio trazer. Por exemplo, os 4 evangelhos. Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Que conta
relata o que Cristo fez. Então, qual é o Evangelho original? É ver o que Cristo fez quando estava encarnado, quando esteve aqui na Terra. O que ele fez? Ele andava curando os enfermos, ele expulsava os demônios, ele chegava numa casa, trazia alegria, trazia cura, trazia paz, mudava o futuro das pessoas, como de Zaqueu, que mudou até o caráter de Zaqueu. Houve uma mudança, Jesus fazia isso, e o verdadeiro Evangelho é esse. Cristo como centro, o Evangelho é cristocêntrico, é entender o que Cristo fez. Não somente quando ele estava na terra, mas o que ele fez ao consumar lá na cruz. Quando ele disse, está consumado, ou seja, algo aconteceu, ele realizou um feito poderoso, extraordinário, que é nos reconciliar. Que lá em 2 Coríntios 5 fala que Jesus ele nos reconciliou com Deus e nos trouxe esse ministério da reconciliação. Versículo 18 e 19 diz isso. Depois, versículo 20 fala que nós somos embaixadores, 2 Coríntios 5, 20, embaixadores do reino, ou seja, nosso reino é dos céus. Nós vivemos aqui, mas tudo vem dos céus. A nossa saúde, a nossa genealogia mudou, é divina. Ou seja, mas meus pais, minha família tem uma linha, uma vertente de hipertensão, ou de uma tal doença, ou de violência, ou de bebida. Toda a maldição foi jogada lá na cruz. Quando eu tenho a mente de Cristo, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Você só terá a mente de Cristo na prática, quando verdadeiramente você estiver com a sua vida totalmente focada no alto, nas coisas do alto. E no final do 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, que é um versículo, que só esse versículo, existem livros, existem pregações, dezenas, centenas de pregações, que é aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. A justificação que Cristo nos trouxe, nos deixou livre, justo, não existe nenhuma condenação, não existe nada que vai impedir de você chegar perto de Deus. Muitos querem pregar o Evangelho do que você tem que fazer. Não é o que você tem que fazer, é o que Cristo fez. Quando você se atenta ao que Cristo fez, você começa a agir. O fruto, a raiz certa produz o fruto certo. A raiz certa produz uma árvore certa, que produz frutos certos. Muitos querem ter o fruto primeiro que a raiz. Se eu estiver enraizado na palavra de Deus, naquilo que Ele diz, naquilo que Ele fez, porque, resumindo, o Evangelho é entender o que Cristo fez e o que eu me tornei através do que Ele fez. Quando eu entendo isso espiritualmente, quando eu busco isso, quando eu me aprofundo isso, quando eu busco a revelação, quando eu busco a Deus, a cada dia Ele me ensinar isso, como o apóstolo Paulo orou certa vez, conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Deus, que sejam iluminados os olhos do nosso coração, para que possamos enxergar, ter a revelação do nosso chamado, a revelação da nossa herança, a revelação do poder de Deus, pleno poder, que Deus atua na nossa vida através da nossa vida. Se você quer ver uma vida verdadeira, como a Bíblia diz que você é, a Bíblia fala lá, só para finalizar, os versículos que eu passei lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 6, diz que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Quando Ele ressuscitou, algo aconteceu no mundo espiritual. Por isso que eu preciso enxergar o mundo espiritual. Diz que nós fomos ressuscitados juntamente com Ele, colocados nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Ou seja, eu estou em dois lugares ao mesmo tempo. Nesse momento eu estou sentado nessa cadeira e falando com você. Mas espiritualmente eu estou assentado juntamente com Cristo, reinando. Assentado, ou seja, um lugar, uma cadeira cativa, posicionado junto com Cristo. Quando eu estou aqui, mas minha mente está onde espiritualmente a Bíblia diz que eu estou, tudo começa a mudar na minha vida. Então busque a presença de Deus, busque a palavra de Deus. Pede a Deus para revelar a palavra dele, aquilo que ele tem específico para a sua vida.
e você vai ver uma vida totalmente diferente. Não uma vida etérea, não uma vida vivendo no mundo da lua, mas uma vida vivendo as promessas da cruz, que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. Ele nos trouxe paz, Ele nos trouxe vida e vida com abundância. Foi para isso que Ele veio. Ok? Muito obrigado por esse momento, por ter ouvido até aqui, e Deus continue falando no teu coração. Graça e paz do Senhor Jesus.